Olá, boa noite. Hoje vamos falar um pouquinho sobre drenagem linfática. Boa noite, pessoal. Recebi muitas perguntas aí para nossa live de hoje, de profissionais da área da massagem, da drenagem, e vou explicar um pouquinho sobre como funciona esse sistema que eu tanto amo, mas também vou responder a essas perguntas, porque tiveram perguntas muito legais aí do pessoal. Oi, Thay! Quanto tempo? Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a anatomia do sistema linfático, o que ele é, como que ele funciona. Muitas pessoas conhecem, já fizeram uma drenagem linfática, mas nem sabem direito o que ela faz ou como funciona esse sistema tão maravilhoso. E eu estou trazendo essas lives justamente para agregar aí conhecimento e informação para quem quiser saber sobre um pouco mais da nossa anatomia, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema linfático. Já vou começar. Então, vamos lá, pessoal. Oi, Dani. O sistema linfático, ele nada mais é do que uma rota de lixo. Eu sempre falo, e já falei em algumas lives, em algumas aulas que eu fiz, que não existe fazer drenagem fracionada, ou seja, aquela drenagem que é só no abdômen ou que é só nas pernas. Por quê? O nosso sistema linfático, ele é um sistema. Então, a gente tem que entender que ele tem início e tem final. A gente precisa estimulá-lo como um todo. E como que isso é feito? Nosso sistema linfático, ele caminha juntamente com o nosso sistema sanguíneo. Tudo que sobra no nosso sangue, na nossa corrente sanguínea, vai lá para o sistema linfático. Tudo que é toxina, metal pesado, excessos de fluidos, cai lá para a nossa corrente linfática. As pessoas acham que a drenagem linfática é apenas algo estético e na verdade não é. Hoje a gente sabe, há muitos anos a gente sabe que a drenagem ela auxilia muito no nosso sistema imunológico por causa ali dos nossos gânglios linfáticos. Então ela é importantíssima também para quem tem a imunidade baixa. Aonde que ela se localiza? O nosso sistema linfático ele anda lado a lado ao nosso sistema circulatório. Então, o que vocês têm que imaginar? Tem uma imagem muito bonita que eu tentei trazer aqui, mas eu não consigo colocar na live, que é essa unilateralidade do sistema circulatório com o sistema linfático. Eles realmente andam lado a lado e têm início e final bem próximos, tá? O que tem lá no nosso sistema linfático? Hoje eu fiz um desenho para o pessoal aqui da clínica explicando o que é que tem ali dentro do nosso... O que é esse líquido que a gente tanto fala na drenagem? O que é que a gente consegue drenar na drenagem linfática? Dentro do nosso sistema linfático existe um líquido que é chamado de linfa. Essa linfa ela vem proveniente do fluido intersticial, que é um espaçozinho entre as células do nosso sistema. Ali tem um líquido que ele é captado no nosso sistema linfático através dos coletores e pré-coletores. Ali começa toda a função do nosso sistema linfático. Ele faz com que a gente consiga reduzir edemas e fazer essa rota de limpeza do nosso sistema circulatório, porque tudo que está sobrando cai para o nosso interstício, que vai para a nossa corrente linfática e assim vira a linfa, certo? O que ele coleta e para onde que ele vai? Foi uma pergunta que eu recebi ali no Instagram, achei bem legal.
o nosso sistema linfático coleta esse líquido, esse fluido intersticial e ele vai para a nossa grande circulação, através dos pré-coletores, coletores e os ductos linfáticos até chegar lá a nossa veia subclávia e voltar para a grande circulação. Então ele faz como se fosse um retorno. É como se o nosso sistema linfático filtrasse tudo que for ruim, que caiu lá do nosso sistema sanguíneo e vai lá para a nossa grande circulação novamente limpo, filtrado, tá? Ele é dividido então em pré-coletores, coletores, os linfonodos, que muitas pessoas já ouviram falar durante a drenagem. A gente fala até, eu vou ativar o teu linfonodo. Hoje a gente sabe que também isso é errado, depois eu vou falar com vocês a respeito disso. O linfonodo, ele é um dos principais das principais partes do nosso sistema linfático, porque é ali que tem os linfócitos T, que são as nossas células de defesa. Por isso que o nosso sistema linfático, ele participa também do nosso sistema imunológico, através da ativação desses linfócitos T. Caiu lá da nossa corrente sanguínea algum patógeno, alguma célula defeituosa, ela vai ser ativada lá no nosso linfonodo, ele vai dar um alerta. Aqui precisa ser filtrado, essa célula não deve seguir de volta para a corrente sanguínea. E assim a gente faz toda uma ativação ali do nosso sistema imunológico também, tá? Como que ele retorna? Através dos nossos ductos linfáticos. Ele chega no nosso capilar e ele, através das contrações rítmicas, a gente consegue chegar a um grande ducto linfático que volta para a corrente sanguínea. Deixa eu tentar mostrar para vocês, deixa eu ver se eu consigo. Vou conseguir aqui, ó. Aqui a gente consegue ver, olha só, uma imagem. Essa imagem mostra os nossos linfonodos, todo o sistema linfático. É através dele, e olhem só, gente, ele percorre todo o nosso corpo. É através dele que a gente consegue ter essa filtragem de tudo que cai na nossa corrente sanguínea. Eu falo muito dentro do MHD sobre não só os linfonodos, não só o sistema linfático, mas também a parte respiratória e a parte de intestino. Hoje a gente sabe que o intestino, ele consegue fazer uma eliminação muito grande de líquidos também. E é ali atrás do intestino que a gente tem a cisterna do quilo, onde tem uma captação muito grande da nossa linfa. Então a gente precisa prestar mais atenção no intestino e na respiração quando a gente está fazendo uma drenagem linfática. As pessoas, elas tendem a replicar muito sem entender o porquê que está sendo feito isso. Quando a gente entende o que faz um estímulo de peristaltismo do intestino, o que faz uma respiração de forma correta, controlada, dentro de uma drenagem linfática, a gente consegue ter resultados incríveis. Então, é importantíssimo vocês sempre prestarem atenção nessas duas coisas: respiração controlada e intestino dentro de uma drenagem linfática, para ela se tornar cada vez mais eficaz. Nós temos também os nossos órgãos linfáticos, que são os principais, é timo e baço. Temos também a medula óssea, que participa ali de toda o nosso sistema imunológico também. Mas o principal que a gente consegue até auxiliar na drenagem é o timo, que é esse que fica mais ou menos aqui na região do externo. Então tem manobras que a gente consegue fazer também o estímulo do timo. Uma manobra muito legal que eu gosto de fazer na drenagem linfática é esse estímulo do timo, através de movimentos rítmicos, lentos e sem muita pressão, e também da cisterna do quilo. A cisterna do quilo é uma dica muito importante para você que trabalha com drenagem. Ela fica lá na nossa região lombar, bem atrás do nosso intestino, próximo às vértebras lombares. Você tem que fazer movimentos circulares, lentos e sem muita pressão, que a gente consegue essa ativação da cisterna do quilo e, consequentemente, muita eliminação de líquido também dos nossos pacientes, tá? Deixa eu desligar aqui.
A respiração e a drenagem, eu já tinha falado em outras aulas e as pacientes me perguntaram, as alunas, enfim, me perguntaram ali no Instagram por que a respiração. Quando a gente olha essa imagem aqui, a gente percebe a quantidade de linfonodo que tem ali na região pulmonar também. Então, sim, a gente consegue uma ativação de todo o nosso sistema linfático através dessa respiração. É por isso que é muito importante o paciente prestar atenção durante uma sessão de drenagem. É claro que muitas vezes o paciente vem fazer uma sessão querendo conversar, não querendo em si o resultado da drenagem, que é uma sessão de descanso. E tá tudo bem, a gente pode fazer isso também. Mas se ele quer, com o intuito de ter resultados de redução de líquido, ou se é um paciente que tem linfedema, a gente tem que fazer ele se concentrar e auxiliar nessa respiração e auxiliar nos movimentos, porque a gente consegue potencializar muito o resultado de uma drenagem convencional através dessa respiração, através de respirações hipopressivas, através de movimentos que auxiliam no retorno dessa linfa também, tá? Tive uma pergunta de uma pessoa muito querida, que eu já atendi aqui na clínica até, que é por que algumas pessoas drenam mais e outras menos? Uma pergunta muito importante. Às vezes, até mesmo dentro do método MHD, que é o que eu idealizei. Tem pacientes que vão fazer a sessão e vai ter aquele resultado que aparece costela, que aparece até o quadril, que secou. E às vezes, esse mesmo paciente, ele não tem esse resultado. Meses depois, ele vai fazer novamente a sessão e não tem o mesmo resultado. Por quê? Tem vários fatores que influenciam na nossa retenção de líquido. A alimentação, o estresse. Vocês vão ver que o paciente estressado, ele é mais constipado, ele retém mais líquido. Se ele tem uma alimentação extremamente inflamatória, também vai reter mais líquido e, consequentemente, vai dar mais diferença. Se é um paciente que ingere bebida alcoólica, também vai ter mais retenção de líquido e, consequentemente, vai dar mais diferença. Agora, se é um paciente que se cuida muito, que tem uma alimentação mais regrada, que tem um controle de estresse, que não é uma coisa fácil também, mas que consegue ser mais regrado no seu dia a dia, pratica atividades físicas, porque a musculatura também auxilia nessa eliminação de excesso de fluidos, ele vai desinchar muito menos na sessão. Se você pegar um paciente que bebeu muito no final de semana e vai fazer uma drenagem na segunda, vai dar muita diferença, muito mais do que se ele se regra durante toda a semana e você fizer uma na sexta-feira. Então, tem vários fatores realmente aí que influenciam para esse resultado, tá? O que eu sempre falo? A gente sempre tem que cuidar o que a gente promete para esse paciente. Por quê? Às vezes a gente vai dizer, você vai ter o resultado dessa primeira sessão, onde eu peguei ele numa segunda-feira, depois de uma festa, ou que ele ingeriu bebida alcoólica, ou se estressou, ou o intestino não funcionou. E você vai sempre ter esse resultado e nem sempre é assim. Tem muitas coisas, muitos fatores que influenciam bastante, inclusive, não necessariamente a técnica que a gente faz, mas se o paciente está auxiliando nesse procedimento. Aqui eu estou falando do MHD. O MHD, por exemplo, a gente inclui a técnica hipopressiva. A técnica hipopressiva, o paciente tem que se concentrar para fazer. Ele não pode ficar conversando, ele não pode ficar estufando a barriga toda hora, o abdômen, porque vai influenciar também no resultado. Então, a principal função do método hipopressivo é reduzir a pressão intraabdominal e pélvica. E isso a gente consegue através de respirações, através de movimentos específicos. E a gente precisa dessa concentração desse paciente também, tá? Uma pergunta de uma paciente que eu achei muito legal ali no Insta. A drenagem emagrece? Depende, não emagrece, não é o objetivo da drenagem. Agora, você foi lá, eu já tive pacientes que fizeram drenagem linfática e perderam mais de 1 quilo na sessão, que pararam 3, 4 vezes para ir ao banheiro durante um MHD. Por quê? Estão muito inchados. Quanto mais o paciente tiver edemaciado, quanto mais errado tiver o dia a dia dele ali, os hábitos de vida,
mas ele vai desinchar na sessão e, consequentemente, pode sim vir a perder peso. O que eu sempre falo? A gente não promete um emagrecimento para um paciente de drenagem. Drenagem não tem como a gente saber se o paciente vai conseguir eliminar peso ou não. Então, não é o objetivo. O objetivo principal da drenagem é realmente auxiliar essa eliminação de fluidos do corpo, esse estímulo do nosso sistema imunológico e não em si a estética ali, o emagrecimento. Mas pode vir a acontecer sim do paciente perder peso. Quem que pode fazer drenagem, gente? Eu acho que mais importante do que a gente saber quem pode fazer uma sessão é quem não pode, né? Se a gente sabe o que não pode, fazer o resto provavelmente pode. Gestantes. Gestantes a gente recebe bastante aqui na clínica. Eu amo atender gestante, mas é apenas com liberação médica. Então seria ali uma contraindicação relativa. O paciente liberou, a obstetra liberou para fazer a drenagem, ela pode vir fazer drenagem linfática. Paciente com febre não pode fazer drenagem. Paciente em processo infeccioso ou inflamatório não pode fazer drenagem. Teve um caso de uma paciente que ela teve uma infecção generalizada e não estava ainda 100% e veio na sessão dela. E eu disse, não pode fazer. Eu deixei essa paciente vir, porque às vezes o paciente realmente não entende e pode vir a achar que a gente não quer atender. E não pode fazer, gente, porque a gente estimula todo o sistema linfático. Lembrem, o sistema linfático, ele vai voltar para a grande circulação, aquela linfa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está fazendo. Paciente com doença renal crônica não pode, paciente com marca-passo ou doença cardíaca também não, paciente diabético descompensado também não pode. Então, tem poucas contraindicações para uma sessão de drenagem linfática manual, mas tem contraindicações. Nesses 13 anos que eu trabalho, eu já peguei um caso de tromboflebite, que é uma inflamação ali na perna. Mas é muito incomum a gente pegar um paciente assim para drenagem, tá? O que aconteceu? Quando eu coloquei a mão, eu toquei na paciente, ela gritou de dor. Ela disse, ai, doeu. E eu, não, tem alguma coisa errada aqui. Daí eu fui olhar, a perna dela tava vermelha, tava inchada, tinha bastante calor. Então, calor, rubor e tumor, que são os três principais aspectos de um processo inflamatório, a gente não mexe. Quando a gente tem dúvida, a gente realmente não mexe, tá? Diferente, por exemplo, de uma sinusite, tá? Hoje a gente sabe, hoje não, desde 1936, que foi onde surgiu a drenagem linfática, ela surgiu justamente para pacientes que tinham sintomas de sinusite. Então, eles perceberam que fazendo uma drenagem linfática, fazendo movimentos rítmicos, na época não tinha o nome de drenagem, eles conseguiam aliviar os sintomas dos pacientes. Então, pode sim, tá? Através dos linfonodos, a gente consegue ativar esse sistema linfático. Drenagem linfática dói? Não, não dói. Drenagem linfática que dói é uma drenagem linfática errada ou nem é drenagem, tá? Drenagem, ela tem que ter movimentos rítmicos e suaves. Suaves não é um carinho, não é assim. Mas a gente precisa tomar muito cuidado. Hoje, tem técnicas no mercado que pode se chamar de drenagem e está ultrapassando ali já o sistema linfático e não faz uma drenagem eficaz. Então a gente precisa sim tomar bastante cuidado, bastante cautela, tá? Drenagem linfática não dói. Drenagem linfática não é rápida. Então a gente precisa respeitar isso. Como já foi estudado há muitos anos atrás, isso se mantém até hoje, tá? Qual é a diferença de drenagem para o MHD? Drenagem pode deixar algum hematoma, é normal? Não, não pode deixar nenhum hematoma. O hematoma ele pode vir do excesso de pressão, que acontece muitas vezes em drenagem modeladora, mal realizada, mas não pode deixar hematoma. E não pode doer também, tá? A diferença da drenagem linfática convencional para o MHD é a técnica hipopressiva. Dentro do MHD, eu utilizo a técnica hipopressiva, que potencializa muito, muito os efeitos da drenagem.
Tanto que os resultados, eles são visíveis antes e depois da sessão. Uma vez uma paciente me perguntou, tá, eu tive esse resultado e eu quero saber como eu vou fazer para manter hábitos saudáveis. Tudo pra gente são hábitos saudáveis. Hoje eu trabalho muito com estética corporal. Como que a gente faz para manter um resultado estético? Estilo de vida saudável, atividade física, alimentação saudável. Como que a gente faz para manter um processo de emagrecimento? Estilo de vida saudável. Então, tudo é baseado no que a gente come, no que a gente toma. Um paciente que reduziu muito numa drenagem, que não bebe água, não vai adiantar nada. Então, são hábitos de vida saudáveis que a gente precisa ter, certo? E a massagem modeladora? Qual que é a diferença da drenagem para massagem? A pressão. A pressão, às vezes os movimentos são muito parecidos também, mas a pressão é bem diferente. Então, se está doendo, se está machucando em qualquer região do corpo que você está fazendo drenagem, alguma coisa errada tem, tá? A drenagem não vai doer, a não ser que seja num pós-operatório, claro, né, gente? Pós-operatório, o paciente está passando por um processo inflamatório muito grande, teve ali um descolamento de pele, então ali sim é comum a gente ter dor na drenagem, tá? Agora, fora, tirando o pós-operatório, não pode, tá bom? A drenagem ajuda na celulite? Com certeza, celulite inflamatória, ela melhora muito com drenagem linfática, não só a drenagem, dermologia também, que faz uma drenagem mecânica, então ajuda bastante. Inclusive, eu adoro fazer a drenagem antes de qualquer tecnologia, porque o nosso sistema linfático, ele faz essa varredura de toxinas, então, consequentemente, a gente vai ter mais resultado aí nos nossos equipamentos. Pode fazer o MHD no pós-operatório? Pode fazer, vai auxiliar bastante o paciente, inclusive porque através da respiração hipopressiva a gente consegue também a ativação ali da cisterna do quilo, tá? Gestante pode fazer, eu já falei antes, a gestante pode fazer com liberação médica, então se a obstetra ou obstetra já liberou, ela pode vir a fazer também. Normalmente eles liberam depois da 12ª semana, tá? Antes disso é muito difícil. Quanto dura uma sessão de drenagem? Isso eu sempre falava nos meus cursos, quando eu dava aula aqui. E a gente precisa tomar bastante cuidado e eu acho que é uma coisa que o paciente tem que saber. Drenagem, ela não é realizada com menos de 45 minutos. Se é um paciente pequeno. Se é um paciente que está muito inchado, se é um paciente um pouco maior, demora em torno de 1 hora e pouquinho. Então, drenagem não existe. Drenagem de 20 minutos, meia hora, tá? Cuidem bastante o tempo da drenagem de vocês. Quantas vezes na semana pode fazer drenagem? Tirando o pós-operatório. Pós-operatório é sempre algo diferente, tá? A gente pode fazer até 3 vezes na semana, que seria o aconselhado ali. Mas, normalmente, os pacientes se mantêm 1 vez na semana, fazendo drenagem, tá? Se é um paciente que tá com linfedema ou lipedema, que é uma condição um pouco diferente, a gente faz de 2 a 3 vezes na semana. Se não, não. Tem contraindicação fazer todos os dias? Não é que tenha contraindicação, tá? Mas estudos mostram que o aconselhado é até 3 vezes na semana, tirando o caso de linfedema, tá? E a última pergunta que me fizeram foi se a drenagem substitui exercício físico. Não substitui. A drenagem, a gente não vai ativar a nossa musculatura. Tirando com a técnica hipopressiva, a gente ativa também a musculatura ali da região do abdômen, mas ainda assim não se compara a um exercício físico. Pelo contrário, o exercício físico, ele consegue potencializar muito ali a nossa drenagem. O paciente que malha, ele tem mais resultado em absolutamente tudo. E é uma coisa que eu enfatizo muito para as minhas pacientes. É importante para a nossa saúde física, mental e para a estética também, o paciente praticar atividade física. Qual que foi o meu intuito em trazer essa live hoje para vocês, gente? Eu acho que é importante o conhecimento, não só de profissionais da área, mas também dos pacientes entenderem que a drenagem linfática ela é muito mais do que um tratamento estético. Ela vai auxiliar todo o nosso sistema imunológico e ela funciona
como uma limpeza do nosso corpo. Nosso corpo se autodrena, ele faz isso sozinho, 10%. O resto a gente consegue potencializar bastante com a drenagem, aí 3, 4 vezes com a drenagem. Então, se é um paciente que está inchando muito, algo tem no corpo. E é importante a gente fazer esse auxílio dessa limpeza, essa varredura da nossa rota de lixo. Uma coisa muito importante que eu já ouvi até pacientes falarem ou profissionais é: quando eu tô fazendo a drenagem linfática, eu preciso abrir o meu linfonodo ali na região supra-infraclavicular ou axilar ou inguinal. Não precisa abrir. O nosso sistema se autodrena, então, consequentemente, o nosso linfonodo está aberto. Mas é importante ajudar a esvaziar. É como vocês imaginarem ali um box de chuveiro cheio de água. Tem o ralinho lá no canto, tá? Quando esse ralinho transborda, o que acontece? Chega um ponto que ele não dá mais conta, ele vai realmente transbordar. A gente precisa auxiliar, reduzir essa captação. Então, tem formas da gente esvaziar esses linfonodos, tem formas da gente aumentar a captação, que é uma live que eu vou trazer para vocês também, mais prática, mostrando como ativar pré-coletor e coletor linfático, que é uma coisa que eu ensino também no MHD, porque é importante, principalmente para paciente que tem o lipedema e o linfedema. A gente faz uma drenagem diferente, a gente ativa todos esses pré-coletores, coletores, para ter uma drenagem mais eficaz. Como eu estava falando para vocês, por que eu quis trazer isso? Eu acho que o conhecimento, para quem está escutando a gente, liberta, né? É importante, como profissional, a gente saber algumas coisas. E é importante, como paciente, a gente saber o que deve e o que não deve ser feito também. Uma drenagem, ela é maravilhosa. E ela é muito mais do que grande parte das pessoas imaginam e pensam. A drenagem, ela pode ser imprescindível em muitos casos. E além de relaxar e ainda dar aquele resultado fantástico nos pacientes, tá? Então esse foi o meu objetivo da live de hoje. Tá fechando aí meia horinha. E eu espero que vocês tenham gostado. Nosso próximo assunto será na sexta-feira com a contadora Bruna Chaves. Eu vou participar junto com ela de uma live dela. E na semana que vem eu vou trazer mais conteúdo aqui para vocês. Se vocês têm dúvidas, não só de drenagem, mas de qualquer conteúdo, eu vou sempre deixar ali no início da semana uma caixinha para vocês me darem sugestões aí do que vocês querem ter de conhecimento. Esses 13 anos de clínica, eles me trouxeram uma bagagem bem grande e muitos cursos que eu fiz de drenagem, e eu quero auxiliar tanto profissionais quanto pacientes a entenderem um pouco mais sobre o mundo da estética, sobre o mundo da drenagem, e transformar aí quem puder ir assistir essas minhas aulas e nesse momento não puder estar fazendo nenhum tipo de especialização, cursos, mas que através de pequenos conhecimentos a gente consiga transformar muitas coisas. Certo? Uma boa noite para todo mundo. Agora eu vou lá, porque hoje foi dia de laser, extremamente cansativo aqui na clínica, mas eu tinha esse compromisso aqui comigo e com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um beijo!